Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo ao debate político nesta edição de 28 de maio de 2023. Permita-me saudar a si que acompanha-nos a partir do Facebook, do YouTube, sendo já revelado quem vê-nos a partir da TV Cabo na posição 353 e também da TMT na posição 17. Muitíssimo boa noite. Para já vamos à apresentação do nosso painel do dia. Camilo da Silva, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Debate Político. Muito boa noite, caros telespectadores, boa noite, colegas de painel, boa noite, meu caro moderador. Esperamos que nesta noite dominical a gente consiga ter aqui um debate saudável e que consigamos atingir os objetivos que aqueles que nos acompanham de casa esperam de nós. De uma forma resumida, qual é o seu ponto prévio da semana? Bom, o meu ponto prévio é em jeito de insistência por onde eu ando. Estou muito preocupado mesmo com a questão dos técnicos de saúde. Isso preocupa-me muito. Eu faço aqui um apelo ao Ministério da Saúde que a gente consiga chegar a uma boa negociação, a um bom porto, para que estes, digamos, campeões do sacrifício, que são os técnicos de saúde, não abdiquem por um prazo de 25 dias daquilo que é a sua profissão, daquilo que eles juraram, que é servir o povo, que é servir aqueles que padecem de várias enfermidades e que não tenham onde recorrer senão ao serviço público onde estes campeões prestam os seus serviços. Então faço aqui um apelo para o bom senso de todos, para que este braço de ferro entre estes profissionais de saúde e o governo não traga grandes prejuízos para o povo moçambicano. Exato, muitíssimo obrigado, Camilo da Silva. Augusto Pelembe, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite aos estimados telespectadores, boa noite para si e para os meus pares do painel e obrigado pelo convite da FTV para mais uma vez debater os assuntos do nosso país. Meu ponto prévio é a preocupação também daquilo que está a acontecer no processo do recenseamento eleitoral, principalmente na cidade da Beira. Exato. O que está a acontecer é que houve um ilícito eleitoral em que o diretor da cidade da Beira criou um grupo do WhatsApp onde orientava os brigadistas a recensear até 40 pessoas, nos quais deveriam optarem pelas pessoas que são filiadas ao Partido Frelimo. E o mais agravante de tudo isso é chamar os membros da oposição como macacos, como pessoas que não pensam. Está escrito nesse grupo e nas mensagens que tivemos acesso. E o MDM, na primeira linha, denunciamos ao STAI e à CNE e depois aos órgãos da Justiça, que é a PGR. Porque um ilícito eleitoral tem o tratamento de um processo sumário, ou seja, não leva muito tempo, máximo 2 dias ou 3, mas o que está a acontecer é que houve uma deliberação da CNE que recomendava o STAI a suspender de forma imediata o diretor do STAI, mas já passam 3 semanas, o diretor do STAI continua a exercer as suas funções, chama-nos de macaco, proíbe as pessoas de recensear, cria um grupo de clandestino, orientações diabólicas, e o mais triste é que houve uma queixa-crime contra ele na PGR, e a PGR até hoje não consegue tramitar um processo para penalizar esse cidadão. Ou seja, a lei de impedir com que o cidadão faça o seu direito cívico também nos chama de macacos, o que é crime, na minha opinião. Agora, quando muitas das vezes a sociedade moçambicana diz que a nossa justiça é mais partidária do que outra coisa, está claro aqui, naquilo que está a acontecer
na cidade da Beira. Mas há uma coisa que nós temos que chamar a atenção. Se a polícia, quando nós relatamos ou me remetemos a alguma queixa, não faz nada, a PGR, os tribunais, o que um dia vai ter que acontecer é a justiça pelas próprias mãos. Porque quando a justiça não funciona, a sociedade vai se aperceber e vai começar a fazer justiça com as próprias mãos. Vai se revoltar. Vai se revoltar, vamos criar uma convulsão social. Então, eu quero chamar a atenção à PGR, na pessoa da Beatriz Buchile, do tribunal, na pessoa do Adelino Muxanga, no Ministério do Interior, a polícia, o senhor Bernardino, a senhora Massing, para que tomem providências rápidas e estejam à frente dos processos para não criar, já conhecemos o pessoal lá da Munhava, sangue quente, vão tomar decisões bruscas e vamos chamar pessoas de vândalos, mas é consequência da não ação das autoridades. Este senhor, diretor do STAI, já deveria estar nas celas, já deveria ter nas celas já pagar por aquilo que ele fez. Mas estamos a ver uma impotência, estamos a ver uma promiscuidade, um grupo de amigos está a tratar aquele assunto. Agora, não digam amanhã que a oposição é violenta, que são vândalos, porque se a justiça não funcionar, vamos ter que agir. Exato. Muitíssimo obrigado, Pelembe. Shirinza, muitíssimo boa noite. Seja bem-vindo ao debate político. Muito obrigado, moderador. Boa noite, os meus colegas do painel. Boa noite, Moçambique, em particular os telespectadores que nos acompanham através das plataformas instaladas para o efeito. Seu ponto prévio. E com a sua permissão, os meus pontos prévios. Fique à vontade. Tem a ver com a conferência de imprensa concedida por Sua Excelência General Subnomar, presidente da RENAMO, em Nampula, na qual exorta para que continua a haver muita afluência nos postos de receamento e que este receamento deve se prorrogar por mais 30 dias. 15 a 30 dias. Exato. E dizer de que saudamos euforicamente esta posição, pois demonstra haver necessidade de mais moçambicanos ocorrerem a esses postos. E lamentar que este receamento está a ocorrer enquanto na província de Casa prevê-se que se recesseie mais de 85% a mais, segundo os números estatísticos apresentados pela instituição de direito que é aí, o Instituto Nacional de Estatística. E que é a única província onde que não tem ou não há registro, de avaria do equipamento informático, que são os MOBs, e 2, estar-se a recensear até 400, 500 pessoas por dia. Então, dizer de que essa senhora, mas já há necessidade de os estudantes, em particular da UIM, fazerem um estudo exaustivo acerca desta situação. Exato. Muitíssimo obrigado, Shirinza. Massango, boa noite. Muito obrigado, meu caro amigo. Quero cumprimentar os meus colegas do painel neste domingo e também cumprimentar a todos os telespectadores deste canal assíduo, exatamente a esta hora, às 20h30. Olha, nós escolhemos o nosso ponto prévio de hoje, a convocação pelo Partido Ecologista Movimento da Terra, a convenção, a terceira Convenção Nacional Ecologista, que vai ter lugar no dia 10 de junho de 2023. Um dos objetivos da convocação desta reunião magna do nosso movimento de terra, Partido Ecologista, Exato, tem exatamente a ver com, primeiro, estarmos no ano eleitoral, segundo, o Partido Ecologista, o Movimento da Terra, nos próximos tempos, será uma outra coisa nova.
porque nós entendemos que está na hora de nós, os velhos, os mais velhos, sacudir casacos e deixarem jovens a assumir a dianteira do nosso movimento. Acionamos também o artigo 10 dos Estatutos do Partido Ecologista, que fala das associações. No seu número 1, diz que todas as associações cívicas de âmbito local legalmente constituído e que prossigam os objetivos comuns pode se associar ao Partido Ecologista Movimento da Terra através da celebração do protocolo, não é, de colaboração política. E no número 2 do protocolo deverão expressamente constar a aceitação dos códigos de princípios de conceitos de conduta autárquica e dos objetivos expressos no artigo número 5, aliás, e os restantes aplicáveis destes estatutos. As associações cívicas locais podem se fazer representar no Conselho Geral por um dos sócios sem filiação partidária. Isso está nos nossos estatutos. Nós estamos a trabalhar neste preciso momento, nesta nossa colaboração, de trazer associações, grupos civis, mas que a nossa colaboração é exatamente esta, de natureza política, mas que eles não estejam a fazer política lá, não podem fazer outra coisa. Então, de forma geral, há um grande trabalho que nós estamos a fazer, porque nos próximos dias vamos apresentar a juventude que possam de facto tomar a dianteira na cidade da Matola, cidade do Maputo, cidade da Beira e em quase todos os municípios que nós vamos concorrer. Daí que anunciamos esta reunião magna, não é a 3ª Convenção Nacional Ecologista, que visa mudar, porque o nosso objetivo é tomar o poder em 2024. Obrigado. Exato. Muitíssimo obrigado, Massango. Para já vamos ao nosso primeiro tema desta noite, que dá conta que profissionais de saúde confirmam greve de 25 dias a partir de 1 de junho, devido a não pagamento de horas extras, falta de condições e equipamentos, incluindo medicamentos nos hospitais. Camilo, como é que olha para esta situação, tendo em conta que o setor da saúde é um dos mais importantes para o bem-estar da saúde, da população, se quer? Caro Custódio Miguel, esta questão da saúde é uma questão muito sensível. Exato. Porque mexe com a estrutura do país. Estes, eu chamo eles campeões de sacrifício porque sempre estiveram a trabalhar em situações, se calhar, desumanas, até muitas vezes desumanas, e nunca reclamaram. Acredito que esta manifestação deste coletivo seja, em primeiro lugar, por causa da questão salarial. A questão da tabela salarial única acaba por dar uma outra digamos, viragem naquilo que é a mexida salarial. O valor que eles recebiam. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, vamos supor que o funcionário de saúde recebia 10 mil meticais, mas chegava a 60 mil meticais pelos subsídios de toda a natureza. E o que contava para as pessoas no final do mês é aquele bolo grande, mas nunca perspectivam aquilo que é o futuro. Por exemplo, a questão das pensões, da aposentadoria, não é? E nesta nova roupagem, a tabela salarial única agrega todo o salário. A pessoa já não tem só o salário de 10 mil como tinha na altura em que, quando se reformava, a incidência era sobre o salário base, 10 mil meticais, e nunca sobre os subsídios. Exato.
Hoje, a tabela salarial agrega os subsídios e a aposentação vai incidir sobre todo o salário da pessoa. Agora, existe um porém, é que esta tabela salarial única acaba por reduzir e até excluir alguns subsídios dentro daquilo e reduz drasticamente aquilo que era o bolo. Mas está traduzido, este bolo está traduzido em teu salário, aquilo que é o teu salário. Mas está reduzido, já não tens 60, por exemplo, mas podes ter reduzido por 40. E neste processo todo, as pessoas têm os seus compromissos e por isso é que há esta revolução. Cabe um dos subsídios que eu acho que devemos ter em conta é aquele de sítio, de deslocação. Os profissionais têm esse subsídio quando vão para o distrito, etc. Exato. E é um dos subsídios que foi mexido. A minha pergunta é para o Ministério. Se as pessoas se moviam para o distrito em função daquilo que eram os subsídios todos que tinham quando se deslocavam para o distrito, quem é que hoje, sem esses subsídios, há de querer ir para o distrito? Esta é a primeira questão. É justo. A segunda questão é em questão de condições de trabalho. Não há condições de trabalho. Fala-se de falta de luvas. Luvas, mas que na altura do Covid é que foi visível, porque as pessoas tinham que mudar constantemente do equipamento de proteção, que são as luvas, que são as máscaras e aqueles fatos, etc. Naquela altura é que foi visível mesmo, porque chegou uma altura em que já não tinham, porque no princípio ainda houve um abastecimento desse material. E depois acabou por haver escassez. E isso era complicado. Era muito complicado. As pessoas que tinham... Houve aquela restrição nos enterros. Como é que aquelas pessoas que estavam na casa mortuária tratavam os corpos que tinham... Pronto, as pessoas faleceram por Covid. Depois tinham que carregar, elas próprias tinham que acompanhar para se enterrar, porque não podia ser a própria família. Então, aquilo foi uma situação dolorosa. E nessa altura, eles foram valentes, entanto como profissionais de saúde. Uhum. E hoje estão a reivindicar isto, que trabalharam ao longo desse tempo, se calhar olharam para aquilo que ultrapassaram e não querem mais passar por aquele período, aquelas condições que passaram naquele período. E estão a reivindicar. E é legítimo, porque falta de seringas, falta de pensos, falta uma data de coisas. E eu acho que sim, é a altura do Ministério da Saúde olhar para isto e dar uma volta muito grande. Mas, contudo, em primeiro lugar, eu acho que está a questão do diálogo, não é? O Ministério da Saúde veio-se a pronunciar há dias porque não reconhecia a Associação dos Técnicos de Saúde, porque recebeu 2 documentos, existe uma outra associação, etc. Mas é aquilo, esses profissionais, independentemente da razão que tenham, têm que se organizar, têm que ter uma voz única, porque o objetivo é único. Eles têm que ter uma voz única. Então, se o objetivo é único, todos reivindicam as mesmas coisas, porque podem ter 20, 30 associações, mas para negociações não podemos aparecer um a dizer uma coisa e outro a dizer outra coisa. E está aí o Ministério a não perceber com quem é que está a falar e o que é que as pessoas querem. Exato. Então, vamos nos organizar e acredito que esta situação não vai para frente, não vai vingar. Tenho fé nisto, que os gestores públicos do Ministério da Saúde vão chegar a um bom consenso com estes profissionais da saúde. Exato. Penelope, os profissionais de saúde confirmam greve de 25 dias a partir de 1 de junho. Está a faltar valorização para esta classe? Bem, sim, falta a valorização, mas não só. Sabe, moderadora,
olhar hoje a realidade daquilo que está a acontecer no nosso dia a dia aqui em Moçambique, está claro que todos os setores da função pública, até dos privados, estão em caos. E analisando de forma humilde, de olho de ver, nós estamos numa situação em que temos um governo incapaz, um governo sem horizonte e sem soluções. Porque governar não é só esperteza. Governar hoje é uma ciência, é uma habilidade. E a Frelimo, nesses 47 anos de governação, perdeu a sensibilidade, perdeu a capacidade, perdeu até a vontade de governar. E hoje, sem sombra de dúvidas, posso aqui dizer que a Frelimo já não tem mais nada para dar ao país. E prova disso são estas insatisfações generalizadas que estão a acontecer dentro da função pública. Acontecem porque nós, como Estado, como país, não temos um plano de governação. Um plano a curto e a longo prazo. Exato. Infelizmente, os planos que nós temos, o plano que o governo tem da Frelimo, é um plano de curto prazo. Entra este presidente, sai com seu plano, vem o outro com outro plano e o outro que vem não dá seguimento. Estamos a falar de um plano quinquenal. Sim, eu acho que aqui é onde reside o maior problema, porque não pensamos o país para o futuro, pensamos o país para um grupo de pessoas, assaltamos o poder, temos que nos aproveitar e quando saímos, se dane quem fica a dar continuidade ao barco. E é exatamente isso que aconteceu nesses 47 anos. E se for já ver, o resultado disso é o descalabro que o país está a viver. Não faz sentido. Não faz sentido. Um país tão rico como o nosso. Vou falar apenas vou começar pelo turismo. Se nós valorizássemos o turismo em Moçambique, só o turismo com as praias, com os mares, com tudo, as reservas que nós temos, éramos capazes de ter um PIB em alta. Somos capazes de ter um orçamento do Estado robusto só com as ações no turismo. Não estou a falar dos recursos naturais, do gás, dos rubis, dos petróleos, do carvão mineral, desses outros recursos, da própria madeira. Ou seja, com toda essa riqueza que o país usufrui, nosso país não tem condições de dar uma luva a um enfermeiro. Há centros de saúde que nem energia elétrica tem. Falei na semana passada do Mucumbini, em Arime, que está desde novembro sem energia elétrica. Até ontem, sábado, não tinha energia elétrica em Mucumbini. Aqui em Cobre, muitas das vezes eu tenho que correr lá e pagar e comprar credileque para o centro de saúde. Estamos a falar Cobre, que dista a 15, 20 quilômetros da presidência da República, do Conselho de Ministros, do Conselho do Ministério das Finanças. Então, é para termos noção do quão o país caiu e bateu fundo. Ou seja, nós estamos no fundo do poço. Mas porque falta políticas públicas, políticas acertadas, políticas para resolver o problema de um povo e não de um grupo de pessoas. Então, esses senhores, os técnicos de saúde, têm o meu total apoio. O meu total a 100% apoio, porque reclamam aquilo que nós já sabemos está a acontecer. Falta de condições de trabalho, falta de meios de trabalho, falta de infraestruturas para trabalhar. Ou seja, estão a fazer das tripas o coração. Esses senhores são heróis. São heróis porque num momento em que há várias doenças contamináveis e eles arriscam mesmo sem meios. Então, mesmo assim, o governo mal os paga e mal tem soluções para essas pessoas. E houve várias tentativas de encontrar um meio termo, um consenso, e o governo está se marimbando para essas pessoas. Então, honestamente falando, o moderador, nós estamos numa situação
em que precisamos de um restart, precisamos de repensar o país, porque desta maneira em que nós estamos condenados a morrer. E há uma coisa que temos que levar em conta, e que é muito importante, muito mesmo. Quem vai sofrer com a greve dos técnicos de saúde não é o ministro, não é o presidente Nhusse, não é o ministro Tiago. Quando ele fica doente, o ministro Tiago vai para John, vai para Nelsprit, vai para Netcare, em Johannesburg. O presidente Nhusse e os filhos vão para Emirados Árabes Unidos, tem melhores clínicas, melhores hospitais. Quem vai sofrer é o povo. Sou eu, meu amigo, é você que vamos ter que... Eu que vou ali no centro de saúde de Kobe ter os meus primeiros socorros, é que vou passar mal. Então, a greve é boa para resolver situações que estão a acontecer, mas também penaliza a sociedade moçambicana. É por isso que eles nem estão aí para resolver o problema do enfermeiro, para resolver o problema da polícia, para resolver o problema do médico, para resolver o problema dos técnicos na função pública, porque eles não usam aqueles serviços. Sabe, só mais um minuto. Eu estava a ver em Angola, o presidente João Lourenço chegou a dizer que nunca mais vamos levar os angolanos a serem tratados fora. E semana passada a mulher dele ficou doente e está na Espanha. Então, quer dizer, eles fragilizam o sistema de saúde público porque eles são os donos das clínicas e porque também têm condições para ir ao exterior. Então, há aqui uma insensibilidade, uma falta de honestidade, uma falta de sentimento dos nossos governantes. Porque, sabes, moderador, vários ministros são provincianos. Será que toda a família deles tem acesso à clínica? Claro que não. Então, eles nem têm sentimento para pensar num primo, num irmão que vai morrer por falta de cuidados do enfermeiro. Exato. Muitíssimo obrigado, Pelé Meshrinza. A associação ameaça paralisar as atividades durante 25 dias a partir do dia 1 de junho. E a associação diz mais que tentou negociar com o governo várias vezes, mas de lá até então nada foi feito. Que análise faz desta situação? Análise negativa. Pois até agora o que temos não é um governo do povo, é o governo de um partido chamado Frelimo. Esta paralisação do funcionamento ou das atividades do serviço de saúde não vai começar nessa data. Já vem há tempos atrás, mas de uma forma secreta, sigilosa. Agora, havia uma greve silenciosa. Sim. Não me diga que durante este tempo atrás não ficaste doente. Ninguém da família ficou doente. Graças a Deus, estão bem saudáveis. Mas para dizer de que agora que vai ser oficializado. Mas esta greve, eu a semana antepassada dancei com a minha filha. Dancei. Mas dançar mesmo. Todo tipo de música. Eles aí nem parecia estarem a ver um paciente. Então, para mim já é bom que seja oficializado esta manifestação. E recomendar ao governo de que, se eles estão sérios, que haja proibição de qualquer que seja doença que temos as respectivas especialidades a funcionar em Moçambique, seja autorizado quem quer que seja certo país. Sabe de quando houve corona, é quando eu vi de que, afinal de contas, funciona-se. Quando houve corona. Porque em todos os países, nenhum país aceitava qualquer que seja doente, proveniente de um ou outro, fora as respectivas fronteiras. Exato. E aí onde começar a ver. Porque para mim também o que me entristece, eles desviam, desculpa, essa coisa de desvio, essa coisa de português, eles roubam dinheiro e não aplicam aqui, aplicam fora. Para se roubassem dinheiro para comprarem um equipamento que de sobremaneira é importantíssimo para a sociedade,
Aí até íamos os abraçar. De quem está a falar? Eles quem? Governo da Frelimo, não o governo de Moçambique. Governo da Frelimo. Porque até eles se orgulham. Na Assembleia da República dizem isso. Nós somos o governo da... Até tens medo de repetir, da Frelimo. Então, isto para dizer de que não é novidade, mas a bala vai lhes sair pela culatra. Desculpa a família desse sujeito, mas não vou mencionar o nome. Apareceu nas câmaras das televisões a dizer de que Moçambique, ao nível desse o único hospital que tem os melhores equipamentos, o melhor tratamento, é o Ministério da... É aquele Hospital Central de Maputo. Mas ele depois ficou doente, foi evacuado para a África do Sul. Lamentavelmente veio a morrer. Se estivesse vivo, eu faria-lhe a questão. O porquê de ter sido evacuado para a África do Sul. Se andaste a cantar em quatro ventos de que aqui tínhamos o melhor hospital. Agora, esta greve, é claro, é uma manifestação que vai prejudicar a sociedade moçambicana, exceto os governantes da Frelimo. Porque estes mesmo, até quando sentem dores de cabelo, vão para a África do Sul. Não são eles e as suas famílias diretas. Daí que eu estou a dizer, devia haver uma lei que as doenças em que temos o tratamento especializado em Moçambique fossem tratadas no país. No país. Exato. Muitíssimo obrigado. Massango. Muito obrigado, meu caro amigo. Olha, eu ontem tive o privilégio de visitar uma criança que está internado no Instituto de Coração. Aqui na cidade de Maputo. Na cidade de Maputo. Eu nunca tinha entrado naquele hospital. Mas há uma coisa que me impressionou. Uma coisa que me impressionou. Isto acontece numa altura em que chega em Moçambique uma missão francesa em colaboração com aquele instituto para fazer essas operações ligadas aos problemas vasculares ou mesmo problemas do coração. E eu, quando cheguei lá, vi aqueles equipamentos na sala onde eu estava, de crianças. Vi aqueles equipamentos da ponta. Equipamentos da ponta. Eu faço a pergunta, porque o Instituto de Coração é uma entidade privada, não é do Estado. Aquilo pertence à senhora Beatriz Ferreira, se a memória não me atraiçoa. Eu faço a pergunta, por que é que nós não temos aquele tipo de equipamento? Pelo menos um nos 128 distritos que este país tem. Não é? Por que que nós não temos aqueles equipamentos? Por que que em Moçambique nós não temos médicos especializados exatamente naquela área? Para não só recebermos a doação de médicos que vêm de fora do país, para virem fazer exatamente este trabalho cirúrgico, não é salvar a vida de crianças de mães, atenção, de mães que não têm possibilidade de pagar. Ou, se você vai a um hospital público e sendo pobre, você tem que ficar a saber que eu tenho aqui duas coisas. Se a bendita vontade de Deus não prevalecer, Exato. E ser a vontade dos médicos e dos enfermeiros do hospital, você sairá dali óbito, diretamente para o cemitério. Eu faço esta questão, porque este país está independente desde 1947. Desde 1975, e temos 47 anos da nossa independência. Devo corrigir isso aí. 47 anos e desde 1975. Certamente. Não é? O Pelembe levantava aqui um assunto muito sério
sobre a questão da saúde, não é? Daquilo que está acontecendo exatamente nos hospitais. Hoje, eu faço o questionamento, mas ao mesmo tempo eu recuo porque muita gente, não é? Muita gente da posse em Moçambique, quando estão doentes, vão nos hospitais privados, vão para a África do Sul, vão para Portugal, vão para a Índia, vão para qualquer canto do mundo. E muitas das vezes essas pessoas que vão lá voltam em cadáveres em Moçambique, porque não conseguiram. A vida, quem controla ela é o próprio Deus e a sorte quando você de facto tiver. Então, nós temos esta greve já marcada dos enfermeiros. Significa, na minha ótica, um cúmulo da insatisfação que vem sendo gerido neste país, que nem a governação do dia não consegue resolver a situação dos funcionários, não é, ou da classe da saúde. Estamos a falar a partir do enfermeiro. Porque, olha, quando você entra no hospital, muitas das vezes nós olhamos que a classe dos que compõem a saúde é só o servente, é só o enfermeiro, é só o médico. Não. No hospital não é este. Nós temos que olhar a partir do servente. Nós temos que olhar o médico, o estafete. Nós temos que olhar o enfermeiro. Temos que olhar os técnicos da saúde de várias áreas. Alguns estão ligados à área esta coisa de análises, não é, radiografia, etc, etc. O pessoal administrativo, aquelas pessoas que se lidam diretamente, e, por último, o médico. Todos esses estão tristes. Todos esses estão insatisfeitos. Por quê? Por causa da má governação e não valorização exatamente desta área. É por essa razão, se nós chegamos até esse nível aqui, as pessoas acham que a melhor alternativa é exatamente recorrer à greve. E eles têm razão. E eles têm razão. Porque a greve está consagrada na nossa Constituição. Se você não está feliz por aquilo que você está a ver, então você pode recorrer à greve. A greve, atenção, moçambicanos, companheiros do painel, não significa taxativamente, na minha ótica, daqueles que têm de facto, quando você fala de greve, começam de facto a tremer. Mas eu sou da opinião que este país precisa de parar 15 dias. 15 dias. Haver uma paralisação geral em todo o país, para ver se este governo começa de facto a pensar. Porque o outro grande problema que nós encontramos nos hospitais é que os hospitais estão de forma aqueles que lideram os destinos, digamos, estou a falar da direção partidarizada. Meu irmão, no hospital não é sítio para partidarizar. Não é sítio onde deve reinar esta questão dos partidos políticos. Exato. Mas nós sabemos que em Moçambique, em todos os hospitais provinciais, centrais, estão lá a célula do partido. E é um medo que foi criado, não é, dentro dos próprios hospitais, sabe que esta aqui é contra. Aqueles indivíduos que não querem se lidar com questões políticas, esses indivíduos não são nós, porque é a partir do próprio diretor, é a partir do próprio técnico, é a partir daquele. Então, tudo isto nós estamos a trazer no sentido de olhar exatamente esta questão. 25 dias que os enfermeiros ou o pessoal da saúde anunciaram. É martírio. Se mesmo agora que nós estamos a falar, sabemos que nos hospitais há uma greve silenciosa dos médicos. Em Moçambique, se vocês quererem saber, o nível de mortes nos últimos tempos subiu muito. Hoje em dia já não é seguro você ir ao hospital. Mesmo com uma tossezinha, você tossindo, chegar ao hospital, fica a saber, se Deus não estiver contigo, você não volta. Exato. Então, obrigado. deixa-me só terminar isso em 10 segundos. Quer dizer o seguinte, quem tem a legitimidade de poder colmatar exatamente isto aqui é um governo sério que tem que olhar as inquietações do seu povo. Não só olharmos isto, por exemplo, na área da saúde. Nós precisamos de olhar em todas as áreas. A TSU, esta TSU que foi trazida no sentido de poder incentivar
a carreira, as carreiras, os melhores salários, está a trazer um problema bastante sério. Por quê? Porque foram copiar lá fora. Não é? De países que pagam melhor, de países que não têm problema com os salários, querendo trazer a Tsu aqui em Moçambique. E a Tsu está a provocar um tsunami que você não imagina. O próprio governo, só para terminar, já perdeu o controle, independentemente destas correções todas. Se você falha uma vez, falha a segunda vez, falha a terceira vez. A quarta vez não vale a pena você querer experimentar. Obrigado, Massangua. Obrigado. Camilo, venho até si. Faltam praticamente, hoje é domingo, não é? 28 de maio, faltam praticamente 3 dias para 1 de junho. Há uma possível negociação ou uma reação por parte do governo para travar esta greve? Eu acredito que sim, já houve uma negociação, porque, segundo os últimos pronunciamentos, as próprias associações ou os técnicos de saúde pediram 3 dias ao ministro para poder se organizar neste quesito que é de ter, se calhar, uma voz única. Exato. Então, pediram 3 dias, então isso já é um pronúncio de alguma coisa, de que, afinal de contas, há diálogo, há conversações, não é? E eu acredito que este diálogo e o envolvimento do ministro e outros atores possa chegar a um bom porto. Se esta agremiação de técnicos pediu estes 3 dias, é porque estão a levar alguma coisa como proposta para poder discutir entre eles e ver se há uma contraproposta. Não trouxeram elementos, estou a entrar para o campo da especulação, mas imagino que seja isso, para poder trazer uma solução. 3 dias é para ver se não atinge este limite até dia 1, mas eu acredito que sim, há um bom senso, somos moçambicanos, pautamos por esta questão da cidadania, da moçambicanidade e não vamos deixar com que as coisas atinjam o extremo de não haver até, se calhar, diálogo para poder sair deste digamos, imbróglio, não é? Que é uma preocupação maior destes técnicos de saúde. Exato. Vamos passar para o nosso segundo tema da noite. Só queria acrescentar. Muito rápido. Sabe, mas falar 2 minutos. Não se preocupe, é apenas um sentimento de desabafo e que quero transmitir aquilo que muitos que não têm oportunidade de estar aqui para desabafar. É assim, o governo sabe que é uma insatisfação generalizada na função pública e veio brindar a função pública com este problema da diminuição dos seus ordenados. E há uma tentativa de enganar os moçambicanos, os funcionários públicos, quando o ministro Max Tonela diz que vai se cortar, vai se diminuir o salário dos chefes, o que não é verdade. Não é bem verdade, porque a partir do momento que se corta ou se diminui o salário de referência, toda a cadeia vai sofrer. Mas não é isso. O que está a acontecer é que já começou há muito tempo esses cortes, principalmente nos menos favorecidos na função pública. Agora, qual é o país que nós vamos ter a partir de agora com a insatisfação dessa função pública? Tu estás a imaginar um polícia que vai ser diminuído seu salário depois de fazer um empréstimo e mensalmente o banco está a lhe cortar? Não é para extorquir pessoas na rua? Este enfermeiro, este técnico de saúde que ganha mal e vai voltar a ganhar muito mal ainda, sem condições de meio de trabalho, qual é a atuação que ele vai ter lá dentro do hospital? Mau atendimento, extorquir pessoas. Na função pública, nos tribunais, estás a imaginar, tu estás em conflito com um poderoso, chega ali o escrivão, o subescrivão, sei lá o que é, os nomes que se dão lá, tem dinheiro, vai pagar para o teu processo atrasar. E ele está com fome, vai receber. Então, infelizmente, com esta situação que estamos a viver, com as ameaças de greve, com um Estado que não tem um plano de solução para o seu povo, estou à espera de um conflito social aqui em Moçambique.
Estou à espera de nos mordermos nós aqui, de nos queixarmos aqui. Vamos nos aldrabar. Moderador, Itaí Velana está cagando, vamos nos aldrabar. Nós vamos parar nas esquadras, nas cadeias, porque eu não vou aceitar ver o meu filho morrer à fome e calar. Vou ter que vir emprestar, mas sabendo que não vou ter condições de pagar, vais me queixar. Exato. Vou abrir um buraco aqui para fechar ali, vou emprestar em si para pagar Camilo e emprestar no Camilo para pagar uma ação. E é problema isso. Então, este país está um caos. E este governo, desculpe Mação, este governo está a provocar uma convulsão social. Amanhã vão nos chamar de vândalos. Vão nos chamar de vândalos. Mas não tem projeto de solução para o povo. Não há pão para nós. O que nós queremos, moderador, é ter condições de saúde, um emprego. Sair, termos uma indústria de produção nesse país que produza para que todos nós tenhamos oportunidades iguais. Obrigado. Escute. 30 segundos. Do ministro da Saúde, senhor Tiago, não esperamos nada. É preciso a gente dizer isso à opinião pública, porque o ministro da Saúde é médico. Mas durante o período desta famigerado TSU, ele veio publicamente. Quando os médicos queriam ir à greve, ele disse que não, os médicos não iriam à greve, significando que ele não estava a favor da sua classe. Ele não estava a favor da classe de onde ele saiu para ser o ministro. Estava a favor do governo. Estava a favor dali onde ele está agora. O colega do painel dizia o seguinte, há uma negociação para uma possível solução. Olha, nós não podemos emendar o furo do pneu quando nós estamos numa distância que sabemos que daqui a 100 ou 50 quilômetros ou 200 quilômetros não vamos encontrar. Estamos em andamento, queremos emendar em andamento. Não é possível isso aí. Não, eu não vejo uma solução daqui para... O que eu sei, vão pegando alguns associados, dando algumas migalhinhas. Sim. Não é? Vão dando dinheiro, alguns, aqueles que estão em frente. Epá, vocês aparecem e digam o nome da classe que a situação está resolvida. Não está resolvido nada, porque o governo que nós temos não quer resolver a situação do pessoal e da saúde. Não é exatamente nesta governação. Exato, Massacro. Temos outros temas por serem analisados nesta noite dominical. Já vamos ao segundo tema que dá conta que a PGR perde a batalha de salvar a extradição de Manuel Chang, que poderá seguir aos Estados Unidos da América. Ainda consigo, Camilo, haverá algum medo do governo moçambicano de deixar Manuel Chang para os Estados Unidos? Bom, eu diria que nós perdemos esta batalha porque pautamos pela reação. Nós fomos reativos nesta questão do Manuel Chang, porque Manuel Chang esteve à mercê durante o percurso desta investigação, quando a Kroll estava a fazer investigação, etc. E esteve aqui no país. Foi preso na África do Sul porque o governo americano emitiu esse mandato, não é? E porque tem um acordo de extradição com a África do Sul, o resultado é este. Exato. Não é? Dizer que nós, entanto, como Estado, PGR, Ministério Público, temos que ter ações e não reações, não é? Estamos diante de um processo, a gente vê, acompanha nos outros países, as instituições judiciárias atuam. E nós, diferentemente da África do Sul, por exemplo, as instituições judiciárias são independentes. Portanto, na sua opinião, a justiça moçambicana devia deter e julgar Manuel Chang antes mesmo da pressão dos Estados Unidos? Não, podia não deter, usando aquela questão da presunção de inocência, não sei se é assim que se diz. Presunção de inocência. Podia limitá-lo em questões de viagens internacionais. Por exemplo, há um processo
em que está envolvido a questão da soberania, não é? Nós mexemos com a soberania do Estado e quem está à frente, principalmente destas questões de empréstimos, neste quesito de pedir dinheiro emprestado, era o Ministro das Finanças, e com aval do Banco do Moçambique, porque o Banco do Moçambique faz as negociações internacionais com aquilo que são as reservas de Estado, aquilo que nós temos no coisa. Então, se existe isso, as pessoas que possivelmente têm informação para este processo podiam não ser, digamos, indiciados, não é isso que eu estou a tentar dizer, mas que têm informação sobre aquela questão que estava naquele momento a decorrer, não podiam sair do país, porque a qualquer momento podiam ser solicitadas para esta questão de investigação. Qual será o futuro de Manuel Chang ao ser levado para os Estados Unidos? Pecamos neste quesito porque a PGR, em questões de investigação, não tem ferramentas. Está a perceber? Então depende, por exemplo, de uma força que ela não tem poder sobre ela. Exato. Se ela tivesse uma polícia judiciária, se calhar podia até antecipar. Mas é um processo. A PGR não tem isso, não tem ferramentas. Se calhar agora, e não tínhamos ferramentas até para poder fazer um rastilho sobre questões bancárias internacionais. Não temos como fazer um rasteio de dinheiros. Tínhamos que pedir ajuda a instituições de fora que têm esse poder. Então nós estávamos limitados para esta questão que era nova. Como entidade judiciária ou de investigação, nós estamos limitados, não tínhamos. Mesmo depois do julgamento, não tínhamos ferramentas para poder fazer apreensão de bens das pessoas que já estavam incriminadas neste processo. Tivemos que criar uma lei sobre isto. Exato, Camilo. Então, é para dizer que neste processo pecamos por esta questão de reação, não é? E nós temos que dar a mão ao palmatório, e agora, pronto, já está decidido pela segunda vez, o recurso foi a segunda vez que a PGR fez. Foi deferido. E agora temos a questão de esperar que o Ministro da Justiça sul-africano assine o documento da extradição de Manuel Chang. E estavas a fazer uma pergunta de Manuel Chang. Exato, ao ser levado para os Estados Unidos. Com este processo todo das dívidas ocultas, Moçambique ficou exposto. Com Manuel Chang a ir para os Estados Unidos, ficamos ainda mais expostos, porque a justiça sul-americana vai exprimir o Manuel Chang para trazer os contornos que este empréstimo teve, como é que foi feito. Então vamos ficar cada vez mais expostos. A Procuradoria-Geral da República, com o recurso que fez na África do Sul, estava a tentar, eu até sou apologista nisso, estava a tentar proteger o país, estava a tentar proteger a nossa soberania, não é? Infelizmente, com este processo todo exposto, não temos mais nada que fazer, senão olharmos para aquilo que vai acontecer e, se tirarmos proveito, eu acho que este processo foi um processo muito bom para que as instituições de justiça, de investigação, tirassem ilações, aprendessem. E é com estes erros que se calhar, nós vamos aprender e crescer, entanto como país. Obrigado, Camilo Schrinza, venho até si. Qual será o futuro de Manuel Chang neste exato momento? Antes disso, permita-me que eu use as câmaras da FTV para o meu amigo de infância, o Manuel Chang, que jogou comigo futebol.
no Stalamate, que hoje é aeroporto, no campo de Spamanini. Dizer para ele que não se esqueça do meu pedido. E qual foi este pedido? Foi de me mandar um par de tênis, diretamente dos Estados Unidos. Mandar-me um par de tênis, porque ele é um sortudo. Vai viajar, qualquer sonho de um moçambicano ou de africano é pôr os seus pés nos Estados Unidos. E neste caso, ele tem esta sorte de poder viajar e não gastar nem sequer um centavo. Segundo, dizer de que a justiça sul-africana está de parabéns por este procedimento. E como é que fica a relação de Moçambique e África do Sul depois de o Manuel Chang ser levado para os Estados Unidos? Fica como vinha, porque a África do Sul são íntegros. Os sul-africanos até conseguiram levar as celas, o Jacob Zuma e muitos outros. Agora, o que é Moçambique? Moçambique nem consegue ouvir o presidente Nunes em sede do tribunal. O que é Moçambique para a África do Sul? Estão de parabéns e estão muito mais de parabéns. Doutor, professor Adriano Novunga, eu não porque passei das suas mãos, mas porque sempre foste íntegro. Você e outros, Malta, doutor Rosário, todos vós do Departamento de Ciência Política. Um forte abraço. Conseguimos. Agora, voltando para o MC, que é o Manuel Chang, dizer de que ele terá a oportunidade de trazer os verdadeiros contornos desta dívida. Porque ele já não tem nada a perder nem nada a ganhar. Os americanos vão dispor de que, sabe, você se colaborar conosco, vamos reduzir os teus anos de prisão, que variam dos 64 a 117. E ele claramente vai optar pela redução, porque ainda mais com bom comportamento pode vir a reduzir. Ele não tem como. Todos esses agora que andam a cometer ilícitos por instruções superiores, hás de ver, terão suas viagens limitadas. Quando forem a Emirados Árabes, tem que ser através de um voo direto. Porque o avião, onde que parar, ele tentar descer. A possibilidade é de ser recolhido. Todos esses que andaram até, inclusive, a humilhar a Renamo andar a desmobilizar e não pagar pensões. Verás o que é que vai ser. Verás. Não é por acaso que estão a lutar para que ganhem a todo custo as eleições autárquicas. Eu, se tenho um combate consigo, sei de que vou te vencer. Não preciso de andar a esconder armas brancas dentro do casaco. Porque sei de que há muros. Vou lhe derrubar. O que eu não fazer é triste e vergonhoso para um partido que está a governar um território como Moçambique há 47 anos. Já vai casar com o Ivavano. Aquilo que vocês chamam de que é... Como é que se chama? Rápido. Porque sempre arranjaram bonitos nomes. De ladrão passou para desvio de fundos. Querem que aquela mamá lá que só ouve pela rádio não entenda o que isso é desvio de fundos. São ladrões. Já estão fartos de roubarem pessoa. Sabe o que é roubar pessoa? Pegar pessoa e limitar os direitos deles. Agora já roubam mobiles. Exato. Este é outro assunto que poderíamos analisar de outra forma. Massango, qual é a análise que faz deste processo ou deste documento que foi indiferido pela Justiça Sul-Africana? Olha, havia sempre a expectativa que nós não iríamos ganhar este processo, desde o princípio. Eu escutava um senhor
que já foi assessor do falecido presidente Afonso Dhlakama, é amigo, que é um jurista internacional chamado Thomas Ausens. O Thomas Ausens foi entrevistado várias vezes e ele disse que é preciso que vocês compreendam como é que funciona a justiça sul-africana. A justiça sul-africana não é justiça política, é justiça para a justiça. Então, quando nós temos uma justiça para a justiça, aí não há interferência do poder político. Admiro agora, ouvindo as intervenções dos colegas, quando se fala da PGR. A PGR aceitou a saída deste país 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares. Que até na minha ótica, nós deveríamos exigir a demissão da senhora procuradora Bushil. Porque ele sabia perfeitamente que estava a jogar num campo que não teria de facto aqui qualquer resultado palpável em volta exatamente disto que é, olhando as relações diplomáticas que os Estados Unidos da América têm com a África do Sul. E eu sempre disse desde há muito, a África do Sul que muitos se vangloriam, pensa que é nosso amigo. A África do Sul não é nosso amigo. A África do Sul nunca foi amigo de Moçambique, independentemente desta, como é que posso dizer, desta irmandade da Frelimo e o ANC. De nós termos acolhido aqui alguns dirigentes sul-africanos, como o Zuma, como o Oliver Tambo e tantas outras pessoas, mas nós notamos que estes senhores nunca foram os nossos amigos. Eu vi um moçambicano que foi arrestado ali quando nós queríamos protestar aqui no Maputo. O atual comandante-geral estava ali no Eduardo Mondlane a impedir que nós não poderíamos protestar. Quando o Mido Massi morreu ali arrestado. Quando nós vimos aqueles moçambicanos a serem comidos com cães ali na África do Sul. Há pouco tempo tivemos aqui uma quando nós vimos vários episódios e quando somos nós os moçambicanos a querer replicar, aparece a autoridade moçambicana a impedir que nós não poderíamos fazer. E eu vi isso aí desde há muito. Olha, eu estava ontem a acompanhar, se vocês verem nas redes sociais agora, está aí um trecho de mais ou menos 30 ou 40 segundos do antigo diretor-geral adjunto do Serviço de Informação e Segurança do Estado, o Rosário Fernandes. Quando ele levantava a questão que o colega do painel Camilo colocou, que nós vamos ser expostos, que Moçambique vai ser exposto. O Rosário disse ali que este julgamento, se vocês não verem, vai nos trazer, de facto, graves problemas. Agora, está aqui o grande problema. A PGR é a mesma PGR que teve a ocasião e a ousadia de julgar estes. Por que a mesma PGR não conseguiu provar aos sul-africanos? Não conseguiu provar aos tribunais? Porque eles dizem que o que vocês estão aqui a fundamentar não tem sustentabilidade. É o último recurso, não tem sustentabilidade. Não é? De tudo quanto vocês fizeram, não tem sustentabilidade. Então, significa que alguma coisa não está bem. O Manuel Chang, para o vosso conhecimento, não vai escapar a mesma epopeia que o Jean Bustan teve nos Estados Unidos da América, que o Skandar Safa teve nos Estados Unidos da América. Qual é? É de querer saber a verdade. Depois dizer, sim senhora, o que nós queríamos, já encontramos você. E vão criando ali uma deliberação, uma condenação ou uma absorção. Pronto, o que nós queríamos já temos, o resto vai para seu país. O Manuel Chang não vai ficar nos Estados Unidos da América. Na verdade, ele vai dizer tudo o que tem. Pois vai ser mandado para Moçambique? Vai ser. Mas Moçambique não vai viver mais que 6 meses. Vai ser devolvido. O que vai acontecer? O Manuel Chang. Com quem? Com o sistema. O Manuel Chang. Não me venha com a história de querer os nomes. O Manuel Chang, quando chegarmos nos Estados Unidos da América, ele vai ao julgamento. Porque vai encontrar lá tribunais sérios. Tribunais que julgam a seriedade, que conhecem a verdade. Porque é preciso nós já percebermos. Sabe por que o Manuel Chang vai à África, aos Estados Unidos da América? Porque é por causa do dinheiro norte-americano que foi desviado. É por causa do dólar norte-americano. Então ele vai dizer que nestes esquemas teve o fulano X
quem liderou foi fulano X. Então, todos esses indivíduos que foram escondidos ao longo desse todo o processo, nós, de facto, teremos a oportunidade de saber que, afinal de contas, quando se criou o julgamento das dívidas ocultas, o fulano X não poderia ir lá depor porque está dentro do esquema. O fulano X não poderia... Porque a peça fundamental é exatamente disto. Mas, ao mesmo tempo, só para terminar, veio colocar abaixo, quando nós falamos da justiça política e da justiça jurídica. Moçambique precisa de abandonar urgentemente a justiça política para a justiça jurídica e nós vamos julgar qualquer coisa que vai acontecer, porque no meu país, independentemente de tudo, há muita gente que diz que em Moçambique não há dinheiro, este país não há dinheiro, muita coisa está a atrasar neste país, mas senhores, saiam cá fora, vão ver a quantidade de mações que estão sendo construídas a todo lado, numa oligarquia, num grupo restrito de pessoas que roubaram o dinheiro do povo. Hein? Roubaram o dinheiro do povo. E o país está, de facto, a atravessar esses momentos. Então, eu espero que, das informações que também chegaram ontem, o Tribunal Constitucional já está acionando a Polícia Internacional, que é a Interpol. Porque quem deve dar a rota, o roteiro, como é que o Chang tem que ser a Interpol. E nós, de facto, estamos à espera que isso aconteça. Exato. Mas, ao mesmo tempo, isso vai servir de quê? De uma lição, porque nós não podemos ter dirigentes a dirigir o setor da justiça falsos, mentirosos, não é? Que apenas quando for uma sangue para prender, não pensam muito. Sabes que me acusaram de golpe do Estado? De ser um golpista do Estado? Tenho capacidade de golpear um país como este, com o exército, com a polícia, com o exército que tem. Mas isso acontece num país... Acha que o senhor Massão Eu sou um problema para o Estado de Moçambique? Eu não constituo problema para um Estado, mas o Estado constitui problema quando não consegue resolver a questão do povo. Sabem, os partidos políticos, para o vosso conhecimento, está estatuído na lei. E nós falamos com legitimidade. Eu, Chirinza, Pelembe, o Camilo, estamos a representar partidos. Significa que é um verdadeiro Estado de Direito, independentemente de tudo. Eles estão cientes que não, mas estão a exercer o seu direito. E aqueles que não sabem como é que funciona o Estado de Direito, para nós constituímos como ameaça. Uma ameaça. Pelembe. Bem, eu oro a Deus, orar mesmo de coração, e peço a todos os cristãos, muçulmanos, para continuar essa corrente de oração, para que Manuel Chang vá aos Estados Unidos antes das eleições, para nos revelar o que aconteceu, para que o povo tenha noção de quem nos causou este sofrimento. Sabe, se hoje os enfermeiros, os hospitais não têm condições, um dos problemas foi essas dívidas odiosas. Então, temos que continuar a orar. Deus é tão maravilhoso que decidiu agora, e brevemente, porque eu trabalhei na África do Sul, nos países fora, a justiça é célere. Não vão deixar Manuel Chang ficar 3 meses para ser julgado. Acho que será a próxima semana. Vai chegar aos Estados Unidos em 2, 3 semanas já está a ser julgado. E há aqui um problema gravíssimo, na minha opinião. A Procuradoria-Geral da República emanou um comunicado de imprensa, a tentar se desculpar, mas a demonstrar nessa comunicação a sua incapacidade e competência e falta de honestidade para com o povo moçambicano. Porque quando a Procuradoria, no seu comunicado, diz que houve má fé da justiça sul-africana. Que má fé? A justiça sul-africana recebeu um pedido da Interpol dos Estados Unidos para deter um cidadão. Deter um ladrão. Um ladrão, um bandido que desgraçou 33 milhões de moçambicanos. E Estados Unidos tem um acordo de extradição com a África do Sul. Moçambique não tem. Há um protocolo da SADC que foi usado agora. Há uma coisa que temos que levar em conta. Manuel Chang vindo a Moçambique já não pode ir para os Estados Unidos. Nenhum país pode extraditar o seu cidadão. Zero. Mas Manuel Chang ir para os Estados Unidos, Moçambique pode pedir aos Estados Unidos a extradição para Manuel Chang ser julgado e cumprir até a pena
dos Estados Unidos aqui em Moçambique. Temos que ficar claros nisso, mas a Procuradoria tenta nos enganar dizendo que é mais viável julgar Manuel Chang em Moçambique. E por que não o julgou antes? Aí é que está o problema, como é que está, como posso dizer, o cerne da questão. Uma procuradoria incapaz, que é forte para os fracos, mas é fraca para os fortes. Então, a procuradoria no comunicado tenta politizar a questão e tenta apelar para as relações históricas entre a Frelimo e a ANC, mas a justiça sul-africana é independente, contrariamente àquilo que acontece em Moçambique. E aliás, quando o MDM e a oposição tentam se bater a exigir a independência do poder judiciário, é mais para acontecer o que está acontecendo na África do Sul. Porque a justiça é independente. E eu não vejo mais nenhum espaço, porque esta decisão é do Tribunal Constitucional. Exato. Eu não vejo o ministro Lamela a tentar negar ou a tentar transgredir a Constituição da República Sul-Africana. Há um respeito, o ministro deve respeitar o Tribunal Constitucional. Portanto, a PGR perdeu aqui. Perdeu. E perdeu bem. Agora, há que haver responsabilização. Aquele dinheiro, os tais 3 milhões de dólares. Não, temos que responsabilizar a procuradora. A procuradora. A procuradora tem que pagar esse dinheiro. Os hospitais não têm remédios. As escolas dos nossos filhos sentam no chão. As estradas buracadas. Tantas infraestruturas estragadas. A função por não ter salário. Mas levaram dinheiro para ir pagar para um ladrão. Uma pessoa que nos desgraçou. Vai ter camaliejo. Os nossos impostos. Vai, aquele lá muive. É isso que acontece em Moçambique. Só acontece em Moçambique, então. Deve haver uma responsabilidade. Mas, Chirinza, você que é mais velho, façam alguma coisa, por favor. Estamos a tentar. Porque, como sabeis, somos a minoria na Assembleia da República. Exato. Eu quero ouvir um pouco só o Camilo, se tem alguma coisa a acrescentar neste ponto sobre a possível extradição do Manuel Chang. Não, eu parto do princípio já disse tudo. Neste momento, o que resta mesmo é tirar ilações deste processo e partirmos para uma justiça mais robusta e, acima de tudo, mais célere, imparcial, independente, acima de tudo, para que não haja, digamos, entraves, interferências naquilo que seja, na questão de tentarmos investigar assuntos que tem que haver uma separação de poderes. Enquanto não houver separação de poderes, efetivamente nós vamos ter este tipo de problemas. Exato. Em que não sabemos muito bem o que estamos a fazer, porque nós temos relações diplomáticas, temos relações políticas com a África do Sul. Nesta questão do Manuel Chang, se calhar... Não ficam manchadas? Não ficam manchadas, porque eu acho que devíamos ter partido primeiro para este caminho, não é? E pautamos por pagar uma equipe ou um gabinete de advogados para poder trazer Manuel Chang para Moçambique de uma alegação, de uma acusação vinda dos Estados Unidos. Quer dizer, ficamos assim... Eu acho que foi um braço de ferro, digamos, desigual, não é? Porque só a priori, só de saber que os Estados Unidos têm... eu não entendo muito de direito internacional, mas pelo pouco que eu li, parte do princípio de que só pelo facto dos Estados Unidos ter este poder, este acordo de extradição com a África do Sul e nós não termos, já estávamos em desvantagem. Só a partir daí. Então, era um processo, digamos, quase irreversível neste caso, porque primeiro, não tínhamos acordo de extradição e segundo, nós estávamos na posição de reativos, não é? Não daqueles que intentaram a ação. Então, como reativos, também já estamos em desvantagem.
Então, isso era um processo em que, de certa forma, já estávamos em desvantagem. E como a África do Sul tem esta questão de separação de poderes, o poder judiciário é bem diferente, acabamos por encontrar este entrave e tentamos optar pela via judiciária, que ainda tornou-se mais complicado. Exato. Muitíssimo obrigado. Camilo da Silva, estamos bem perto do final do nosso programa. Shrinza, últimas considerações. As minhas últimas considerações é continuar a apelar que os potenciais eleitores são aqueles que têm igual ou superior a 18 anos, continuem a recorrer aos postos de recenseamento a fim de se inscrever, de se recensear, para poder ter a oportunidade de, dia 11, fazerem a justiça. E não se... Estamos a trabalhar arduamente 24 sobre 24. Estes que estão a ser transportados de um ponto para outro, estejam descansados, porque acho de que o nosso direto adversário vão apanhar todos a AVC, porque a bala pode lhes sair pela culatra. Todos esses virem a votar a favor da RENAM. Então estamos a trabalhar no assunto e estamos com muito sucesso nesse assunto. Por favor, nossos adversários diretos continuem a transportar esses potenciais eleitores de um ponto para o outro. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Massang. Bom, eu queria tecer algumas considerações, olhando exatamente este imbróglio do processo eleitoral, sobretudo o recenseamento. Moçambicanos, o voto é secreto. Nós sabemos o que está a acontecer lá nos bairros, de andar a pegar os vossos números, dê números, mas no dia que você estará ali na cabine de voto, estará sozinho. O voto é secreto e cada um está livre de votar a quem quiser. Então, não vale a pena qualquer tipo de manobra aqui, pensar que o recenseamento de forma compulsiva, de transportar de um lado para o outro, de sei lá que isto pode resultar numa vitória antecipada. É mentira. O voto é secreto. No dia da votação você estará ali na cabine, você, boletim de voto e caneta. E ninguém vai te ver. Você escolhe a quem quiser e vai meter na urna, vai embora. Se é da Frelimo, se é da Renamo, se é do Partido Ecologista, se é da MDM, se é de... O voto é secreto. Mas todos, nesses poucos dias que restam, vamos todos recensear e vamos a fluir em massa, porque a mudança desta vida só depende exclusivamente mesmo de si. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Massang. Camilo. Para fechar o programa, exatamente é isto, é incentivar a todo mundo a ir aos centros de recenseamento, recensear. Exato. Independentemente daquilo que são as condições que alguns centros de recenseamento apresentam, vamos enfrentar, vamos descontar e com força individual vamos recensear. Muitíssimo obrigado, Camilo, e muitíssimo obrigado a si, estimado internauta e telespectador que esteve a acompanhar este belíssimo debate nesta noite dominical. Nós ficamos por aqui com promessas que a voltar no próximo domingo. Uma boa noite para si, continuação. Acompanhe a restante programação da FTV no canal que faz da sua visão uma realidade.